Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Para ser feliz, sem Jesus não dá. Boa noite, turminha querida. Tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Que saudades de vocês. Fiquei um mês e pouquinho fora. Já vou contar para vocês por quê. Vou contar um mês difícil e ao mesmo tempo de vitória que Deus deu para mim, para minha família, para a família do meu marido. E tô muito feliz de estar aqui com vocês, de Deus ter preservado também a minha vida, porque eu também enfrentei o Covid, né? E hoje agradeço muito a Deus por poder estar aqui com vocês, e eu prometi que assim que eu pudesse eu voltava. Eu pensei que eu voltaria antes, né? Mas assim foi da vontade de Deus, e eu estou aqui e não vou deixar de falar de Deus nunca. E quero avisar você já de início, para não esquecer no final, que a partir de agora eu vou fazer as minhas lives de 15 em 15 dias, tá bom? De 2 em 2 semanas. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque quando eu faço a live, eu estava fazendo uma vez por semana, eu não estava tendo muito tempo de ler a Bíblia. E eu me propus a terminar a Bíblia até o final do ano, tô lendo, né? E eu prometi isso para mim mesma e para Deus, e eu quero cumprir isso, e uma live por semana ela me rouba, que bom, né? Bastante tempo, porque precisa se preparar e estudar. Eu estava tendo pouquíssimo tempo para ter a continuidade da leitura da minha Bíblia. Então, por isso, a partir de agora, eu vou fazer as lives quinzenais. Eu espero todos vocês. Muito obrigada pela companhia de todos, muito obrigada. Que Deus esteja com cada um de vocês, cuidando e amparando. E o nosso tema de hoje, que está aí na descrição, né? É uma pergunta, porque eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência nesse mês. Em meio às incertezas, o quanto entregamos a nossa vida, enquanto eu entrego, o quanto você entrega de fato e de verdade a sua vida nas mãos de Deus? E para embasar a minha fala, eu escolhi na Bíblia o versículo que está em Salmos, no capítulo 37,
no versículo 5, que diz assim. Eu amo esse versículo. Não diz aqui isso, mas eu amo muito, eu gosto demais desse versículo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que versículo lindo, não é mesmo? O quanto nós temos entregado de fato e de verdade a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Querido amigo, querida amiga, de fato e de verdade, o quanto nós temos entregado a nossa vida a Deus. E antes de eu contar um pouquinho do meu relato, dessa história desse um mês, uma das questões também que eu quero lançar para vocês, como você demonstra a sua confiança em Deus? E mais uma questão, o que a sua resposta fiel em tempos difíceis transmite às pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas não cristãs? Vou repetir a pergunta. O que a sua resposta fiel em tempos difíceis transmite aos não cristãos? Eu vou entrar depois um pouquinho mais nesse mérito aí das questões. Nesse último Dia das Mães, que foi dia 11 de maio, se eu não me engano, a família do meu marido, que mora em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, eles se reuniram, porque eles moram ali meio todos juntos, né? Meu sogro, minha sogra, minha cunhada e o marido dela e as filhas dela e o meu cunhado que mora com meu sogro, com a minha sogra. Eles moram uma quadra de distância ali. Eles estão sempre juntos. E no Dia das Mães eles estavam juntos e na segunda-feira, no outro dia, minha cunhada, a Helena, que eu quero mandar um beijo para todos eles, né? O pessoal lá de Cruz Alta, família do meu marido. Ela avisou nós que tinha feito o teste e tinha dado positivo para o Covid. E aí a gente já se preocupou muito, porque eles estavam juntos no domingo, a gente falou com eles por vídeo, mandando os parabéns para minha sogra, né, pelo Dia das Mães. E aí eles estavam todos reunidos e ela contou então, né, para nossa tristeza que ela estava com o Covid. Aí nós já ficamos preocupados, né, porque os pais do pastor já têm uma certa idade também. E aí na quarta-feira já o marido dela também testou positivo, na quinta-feira o irmão dela, meu cunhado, e meus cunhados, né? E aí nós preocupadíssimos com o nosso sogro, com a nossa sogra, enfim. Aí no próximo domingo a minha cunhada internou, estava no hospital. E toda essa situação acontecendo, e aí meu sogro ficou doente também na outra semana, e ficou muito mal, muito, né, teve na outra sexta-feira, deu um ataque muito feio em casa nele, passou muito mal, tiveram que internar ele. E no sábado de manhã do dia 22 de maio, a minha cunhada ligou e pediu, né, do hospital chorando, para eu e o pastor ir para lá socorrer eles. E eles não queriam ter ligado, porque eles estavam com muito medo de nós pegarmos o Covid. Eu sempre tive muito medo do pastor, né, do meu marido, pegar o Covid. E nós não tínhamos outro jeito. E nós fomos para lá. Eu nunca fiz tão rápido a minha mala na minha vida. E saímos correndo, literalmente, né, aqui de Tibagi para ir socorrer eles lá. Porque daí o meu sogro estava hospitalizado, muito mal, todos eles com Covid, todos eles trancados dentro de casa. E a minha sogra tendo que cuidar dele, né, já com uma boa idade também. E eles já estavam temendo pela vida dela, e nós fomos. Chegamos lá no sábado de noite, e no domingo, de tardezinha, o pai do pastor faleceu, o meu sogro, seu Arno, faleceu. E graças a Deus ainda o Ernest pôde entrar, né, lá na UTI do Covid, onde estava o meu sogro, e pôde ficar com ele lá na hora da morte dele. Isso nos consolou muito. E aí nós, esperando passar todo esse tempo, né, essa turbulência, e aí a gente se recuperando da perda do meu sogro, eu e o Ernest começamos a ter sintomas de gripe e tudo mais. Na sexta-feira seguinte, dia 28 de maio, nós fomos fazer o teste e a gente positivou para Covid. Na hora eu confesso, é bem ruim, né, para quem já teve, a gente leva um susto. E aí,
nós dois estávamos relativamente bem, sendo medicados, tomando remédio. Quando na outra sexta, uma semana depois, nós em quarentena, o Hermes, né, o meu marido, teve uma crise muito feia. Ele quase morreu. Estava em casa e não vou entrar em detalhes, mas Deus preservou a vida do meu marido, porque ele teve um ataque assim, a gente não sabe direito o que foi, né? Claro, daí meu cunhado e minha cunhada foram correndo com ele para o hospital. Eu não podia ir porque eu estava com Covid. E chegaram lá e fizeram uma batelada de exames, ele fez soro, enfim. E eu achei que ele não ia voltar. Do jeito que eu vi, do jeito que a gente levou ele pro carro, né? E Deus deu a vitória. Deus deu a vitória pro meu marido. Deus preservou a vida do Hermes. É algo assim, um milagre, ele estar aqui hoje. Só que, por que eu tô falando sobre esse tema? Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque foi um mês muito difícil, gente. O medo de perder as pessoas que a gente ama, ele é enorme. Claro, a gente perdeu o meu sogro, foi difícil. Meu sogro tinha muitas comorbidades. Ele tomava mais ou menos entre 10 e 12 remédios por dia. Né? E já estava com 76 anos, estava relativamente novo, mas era a vontade de Deus que ele fosse. E aí, uma semana e pouco depois, 2 semanas da morte do meu sogro, quase que o filho dele, né, meu marido, também se vai. Por que eu resolvi hoje contar para vocês isso e falar com vocês sobre isso? Porque, na verdade, se a gente for olhar essa pergunta que eu fiz, em meio às incertezas, que é o tema de hoje, o quanto entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, tem a ver com tudo. Isso que eu queria hoje vir conversar com vocês. Porque se trata de confiança. E aí, nessas horas, o quanto eu preciso ainda fortalecer a minha fé. Porque nós somos falhos, não é mesmo? Nós duvidamos, nós pestanejamos, nós ficamos naquele, mas será? Será? Quando Deus pede que a gente confie, na verdade o tema da minha live de hoje é confiança em Deus, trocando em miúdos. E naquele momento em que eu estava clamando a Deus de joelho pela vida do meu marido, pedindo que Deus tivesse misericórdia, em lágrimas, porque a gente é humano, né? A gente não quer perder. Eu pedia para Deus, me dar mais fé, meu Deus, me dar mais confiança, eu quero crer mais. E todos os dias eu tenho pedido para Deus, Senhor, me ensina a confiar mais em Ti. E de que forma nós podemos confiar mais em Deus? Não tem outra maneira, senão nós buscarmos Ele incessantemente. Nós precisamos estar ao lado de Cristo mais do que nunca. Porque nós temos visto tantas pessoas indo embora, não é mesmo, queridos? É difícil hoje em dia, com essa pandemia, uma família dizer assim, ó, que não perdeu pelo menos um amigo ou alguém conhecido. Muitos já perderam pessoas familiares. E como é difícil, não é mesmo? Mas também digo para vocês com toda a convicção, que naquele momento em que eu estava triste, que eu estava preocupada, que eu tive que deitar para não passar mal, porque eu estava com Covid também, na verdade passei, mas eu não podia me dar o direito naquela hora de passar mal, porque não tinha quem me acudir. Eu fui, na verdade, fortalecida por Deus, com certeza. Porque depois até eu pensava, nossa, como é que pode, como é que eu, né, eu consegui ficar bem, mas ainda eu não tive a certeza que eu deveria de ter tido naquela hora, do jeito que Deus quer. E aí uma ilustração que é contada, uma história linda. Quando vocês puderem, pegue quem está com a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 a 32, que fala sobre o tema Jesus anda sobre o mar. Jesus estava orando no monte e disse para os discípulos, vão indo já, peguem o barco e vão indo para eles irem pescar, né? Andar ou atravessar o mar para o outro lado, lá para continuar falando, né, com Jesus e sobre Jesus.
E eles estavam andando e já tinha passado um bom tempo e o mar estava muito revolto, muito agitado porque o vento vinha contrário e as ondas estavam agitadas. E Deus resolveu ir encontrar com eles. Deus não, Jesus. Jesus resolveu ir encontrar com eles, né? E ele foi caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram de longe, eles, nossa, um fantasma, tá vindo um fantasma. E Jesus disse, calma, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, então me permita que eu vá caminhando até o teu encontro, sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro. E o Pedro foi caminhando sobre as águas. E foi caminhando sobre as águas. Dali a pouco, ele se distraiu, ele ficou com medo, ele duvidou e ele começou a afundar. E começou a afundar. E disse, Senhor, socorro, né? Estendeu a mão, Senhor, me ajuda, socorro, mestre, me ajuda. E Jesus prontamente estendeu a mão para ele e puxou Pedro para o barco e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E todos ali adoraram a Deus e disseram, verdadeiramente tu és o Deus verdadeiro. Quantas vezes, né, a gente parece que precisa ver milagres todos os dias acontecendo à nossa volta para nós acreditar, sendo que o milagre maior já aconteceu. Quando Jesus veio ao mundo para nos salvar e quando ele ressuscitou por nós, o milagre maior já aconteceu quando Deus nos criou, quando ele criou todo esse mundo, tudo que existe nesse mundo. Ele criou os céus, a terra, o mar. Ele criou tudo. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele fez tudo por nós. Ele nos dá tudo. Tudo de bom, tudo que nós temos, né? Tudo que nós possuímos vem dele. E como nós somos ingratos muitas vezes, não é mesmo, queridos? Eu sou também. Porque nós queremos as bênçãos de Deus. Ah, como nós queremos. Todos nós queremos as bênçãos de Deus. Todos nós. Mas o Senhor das bênçãos, muitas vezes nós não queremos. E isso é um erro muito grande que nós cometemos. Porque nós precisamos querer. Nós necessitamos querer primeiro o nosso Deus maravilhoso, que nos fez, que nos criou, que nos deu e nos dá tudo o que nós temos. E de que maneira nós podemos, como eu já perguntei antes, nos achegarmos mais perto de Deus? Não existe outra forma, a não ser nós estudarmos mais a palavra dele, nós pegarmos a Bíblia na mão. Quando nós temos a oportunidade de ir para a igreja, mesmo com pandemia, quem pode ir, não perca a oportunidade, meu querido. Porque a nossa vida, ela é num estalar de dedos. E eu vi isso esses dias, muito forte. Num minuto a gente está aqui e no outro a gente pode não estar mais. É em questão de segundos que nós podemos ir embora desse mundo. Hoje eu falava com uma amiga no portão aqui de casa, portão aqui da igreja, quando eu disse para ela, querida, nossa, essa nossa vida aqui ela é muito curta. Vamos aproveitar cada minuto, cada segundo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Em todos esses momentos desse mês difícil que nós passamos, eu, meu marido e a minha família toda, os meus filhos e minha sogra, né, que ficou viúva, e todos nós que perdemos o nosso sogro, né, e tantas pessoas, todos que estão perdendo pessoas, eu digo para vocês, nós nos consolamos porque quando a gente tem Deus, e o meu sogro era de Deus, a gente se consola, a gente não se desespera. A gente entrega de fato e de verdade nas mãos de Deus. Porque um dia todos nós iremos embora daqui. Nós iremos embora, todos nós. Uns antes, outros depois. E o que importa realmente na nossa vida
é nos entregarmos de fato e de verdade nos braços amorosos do nosso Deus. É como é que eu vou dizer, garantirmos a nossa salvação enquanto nós temos tempo. É nós deixarmos as coisas que não importam de lado. Gente, isso aqui, tudo que nós vivemos nesse mundo aqui é tudo vaidade. Tudo vaidade. Porque nós não vamos levar absolutamente nada daqui. O que nós vamos levar, sim, que nós precisamos cuidar, que eu já falei para vocês aqui, eu volto a repetir, é a nossa fé em Deus, é a nossa alma. Nós precisamos estar firmados a cada segundo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se daqui a pouco nós vamos estar aqui. E então, o que importa realmente é nós buscarmos a Deus de fato e de verdade. É nós mostrarmos que, como cristãos, nessa pergunta que eu fiz, que o que a sua resposta fiel em tempos difíceis transmite aos não cristãos, eu espero que seja, que a gente esteja transmitindo a fé verdadeira no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu espero que nós, como cristãos, sejamos exemplo, sejamos luz do mundo, sal da terra, para as pessoas que não creem ainda, para aqueles que não creram ainda, para que busquem a Deus enquanto é tempo e que nós sejamos instrumentos de Deus, de Jesus, aqui neste mundo. Que nós busquemos as pessoas que ainda não têm Deus. Que nós não cansemos e não tenhamos vergonha. É isso que Deus quer de nós. É essa a nossa missão aqui no mundo. Não é acumular riquezas. Não é essa a nossa missão aqui. Bens materiais são apenas bens materiais. E no dia que nós morrermos, nós não levaremos nada. O meu sogro é um exemplo de humildade. Ele sempre dizia que no dia que ele morresse, podia enterrar ele de chinelo. De chinelo. E ele, o desejo dele era ser cremado. Provavelmente ele estava de chinelo, ou pé no chão. E digo para vocês, gente, é um momento muito triste, essa pandemia. É um momento difícil para todos nós. Mas eu digo para vocês também, que com Deus ao nosso lado, de fato e de verdade, firmado, dentro do nosso coração, nós vencemos. Nós vencemos a luta que é muito difícil, muitas vezes, mas não é impossível. E nós que temos a Deus, nós não nos desesperamos com as perdas. Eu fico muito, muito triste de ver pessoas desprezando a Deus, porque têm perdido amigos, familiares, e falam coisas horríveis que eu não vou falar aqui, do nosso Deus. Isso me deixa muito triste. Eu tenho certeza que você que é cristão e cristã deve também deixar. Então, gente, vamos falar para essas pessoas. Se Deus nos deu tudo, se Ele faz tudo por nós, como que nós vamos nos revoltar contra aquele que faz e fez tudo por nós? Ele nos dá tudo, todas as bênçãos. Mas não vamos procurar Deus só no momento do desespero, que é um erro muito grande que a gente comete. Que bom que pelo menos no momento do desespero muitas pessoas buscam a Ele, não é mesmo? Mas que pena que muitas pessoas só buscam a Deus no momento do desespero. Ai, socorro, meu Deus, me ajuda. E aí quando tá tudo bem, quando tudo tá sereno, o que acontece? Agora eu tô feliz, tá tudo certo, Senhor Jesus. Agora pode voltar lá pra gavetinha. Fecha lá na gavetinha, guarda. Quando eu precisar de ti, eu te chamo. Não. Não é assim. Deus quer participar da nossa vida como um todo. E se nós temos de fato e de verdade Deus dentro de nós, nós vamos fazer questão que Ele esteja principalmente nos momentos nossos de alegria, porque é Ele que nos concede tudo. Para encerrar essa live, já indo para o final, eu separei um texto aqui lindo, que eu queria ler para vocês. Caminhar pela fé parece assustador. Quando as coisas começarem a ficar um pouco difíceis,
mantenha seus olhos focados em Jesus. Não passe a olhar os problemas ao seu redor. Não duvide de Deus e da sua capacidade de ajudá-lo a superar tais dificuldades, porque isso só o fará afundar. Aquele que o tirou das águas pode impedir que você não afunde. Ele tirou você das águas e ele pode impedir que você não afunde. Por isso, continue andando pela fé. Pela fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para encerrar essa live, eu vou cantar uma música que eu acredito que muitos de vocês conhecem, que são os planos de Deus. São maiores que os meus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, meus queridos. Que Deus vos guarde, que Deus vos proteja por sua poderosa mão. E até semana que vem, aliás, até daqui a 2 semanas, né? É quinzenal agora a nossa live. Espero todos vocês com saúde, né? Todos bem e com Jesus firme no coração. Beijo!